Senhores convidados, pedimos que evitem de ficar no corredor tirando fotos. Aproveitem a cerimônia. Mateus e Cíntia pensaram em cada momento para que todos vocês vivam com ele este dia. Celebração do matrimônio de Mateus e Cíntia. Deus é amor e é dele que devemos aprender como amar o outro. Sejam todos bem-vindos para esta celebração, onde o amor de Deus se manifesta na vida de Mateus e Cíntia, que buscam, através do sacramento do matrimônio, prosseguir na construção de seu amor. Que o exemplo destes nossos amigos nos inspire a entender sempre mais a mística do amor. Assistirá a esse matrimônio Padre Magno. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Então lhe deu uma companheira, que unidos serão uma só carne e um só coração. O amor, só o amor, pode justificar toda entrega e acolhida. Dessa força procede todo bem e todo desejo de união. O amor é então ser na vida um dom criativo para o outro, vendo-o com os olhos de Deus. São José, eu queria ser como tu, homem santo, homem de fé, que agradou a Deus. São José, tu obedeceste ao Pai e acolheste com precisão a Mãe do Salvador. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Aparecia e em sonho a ordem vinha, tu cuidavas em cumprir. Ah, que firmeza de vontade, tu amavas na verdade, esquecendo-te de ti. São José, tu cuidavas do pequenino Deus, hoje em dia ele cresceu, vem cuidar de mim. Toma-me pelas mãos da tua oração e me entrega ao teu Jesus, quero amá-lo sim. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus.
anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. O amor é apoio. Apoio de quem acredita em nós e em nossa capacidade de formarmos uma família. Nesta celebração, as testemunhas deste selo de eterno amor devem, em nome de toda a comunidade aqui reunida, confirmar que vale a pena amar, que Mateus e Cíntia possuem algo mais forte que os une e os fazem cumprir plenamente o papel de quem ama e sabe amar. Se eu tentasse definir quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. E sei que entenderás, precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo.
Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. E sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser Muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Te alegrar, tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. Jesus, o que eu peço é teu amor que há de me transformar. Sim, poderei te amar como se ama e te bendizer como se faz no céu. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu
Santo Agostinho diz que a medida do amor é não ter medida, pois o amor supera todas as condições e pré-requisitos humanos de entendimento. Quem ama supera quaisquer obstáculos, pois aprende a contemplar com o coração. Meu bem-amado é para mim e eu para ele. Que nesta festa do amor nunca falte a presença de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, povo amado de Deus. Mateus, Cíntia, sejam bem-vindos a esta igreja de São José, esposo da Virgem Maria, para esse dia que o Senhor escolheu, esse dia que o Senhor colocou na história de vocês, para ser um dia em que vocês sacramentarão a união de vocês. O amor de vocês hoje deixa de ser uma união humana apenas para se tornar um sinal sagrado. E o que o amor de Deus toca permanece eterno. E essa é a nossa prece, Cíntia, Mateus, nessa noite. Que o amor de Deus possa tocar o amor de vocês. Os sonhos, o desejo, tudo aquilo que trouxe vocês até aqui, que tudo isso hoje seja levado à presença de Deus como um grande ofertório, para que tudo aquilo que agora vocês irão viver a partir de hoje, seja o querer de Deus atuando na história de vocês. Por isso sejam bem-vindos, esse dia é só de vocês, e Deus os reúne aqui hoje para dizer que vocês não estão abandonados, não estão sozinhos nessa caminhada. Por isso, muito bem-vindos. Bem-vindos os familiares, pais, padrinhos, comunidade de fé aqui reunida nesta noite, para testemunharmos o amor de Deus que tocou o coração desses jovens e os fizeram hoje estarem diante do altar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a ternura, a unção e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido Mateus, querida Cíntia, a igreja nesta noite participa da alegria de vocês e vos recebem de coração sincero, assim como aos vossos pais, amigos, padrinhos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar uma aliança eterna para toda a vida. Que o Senhor nosso Deus vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande um auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, conceda-vos muitas graças e realize todos os vossos sonhos. Nesse instante, minha gente, convido cada um aqui presente a elevar agora aos céus uma prece, uma oração do coração para o Mateus e para a Cíntia, que agora iniciam um novo momento da sua vida enquanto casal, formando agora uma família cristã, católica. Então vamos fazer um instante de silêncio, vocês dois também, rezem, clame aos céus por hoje e por todos sempre, para que a presença do Senhor os sustente, os confirme nesta aliança que agora vocês pedem ao Senhor. No silêncio do nosso coração, elevemos as nossas orações por esse casal. Ó Deus, que desde o princípio do mundo abençoastes a união conjugal, infundi nestes servos, Mateus e Cíntia, a graça da vossa bênção, para que vivam unidos em santa aliança, num só coração, numa só alma, numa só santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O amor de todos os casais e de todas as famílias
se encontra na palavra de Deus. Ela alimenta e mantém todos aqueles que desejam construir uma base sólida para uma vida feliz ao lado de quem se ama. Que a Sagrada Escritura inspire Mateus e Cíntia a serem comprometidos com o que hoje assumem diante de Deus e da comunidade. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor. Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso.
compassivo, como um pai se compadece de seus filhos. O Senhor tem compaixão dos que o temem. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse às que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse às que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água.
O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Cíntia, querido Mateus, tão calminhos, né? Tranquilos. Eu sei disso. Querido Padre Patrick, meu confrade, pároco desta paróquia de Santa Terezinha, familiares, amigos, povo de Deus aqui presente nessa noite. Hoje, sem dúvida nenhuma, é uma noite muito especial, não só para vocês dois, é claro que são o centro desta celebração. Como eu disse no início dessa celebração, o amor de vocês é um sinal para nós agora. É um sinal de que Deus constantemente deseja derramar o seu amor sobre a humanidade. Quando no sacramento do matrimônio o homem e a mulher se dão em aliança, Deus está dizendo que Ele acredita que é possível salvar o mundo pelo amor. O amor há de nos salvar. O amor é capaz de transformar a maneira como a gente vê a vida e o outro. A prova disso é a história de vocês dois. O que faz dois jovens que frequentavam a mesma paróquia, participavam de um mesmo movimento chamado EJC, num belo dia se olharem de uma maneira diferente? Porque com certeza Mateus e Cíntia já se conheciam muito antes daquele primeiro beijo, muito antes deles começarem a se olhar de fato com um olhar de amor. Eles já se viam, já se encontravam, participavam, como eu disse, na mesma paróquia. Mas um belo dia teve algo diferente no olhar. Um belo dia teve alguma coisa que mudou, que o Mateus olhou para a Cíntia e disse: ela não é só aquela menina que vive para lá, para cá, correndo, falando alto. Não, ela tem algo de diferente. E também teve um dia que a Cíntia olhou: ele não é aquele cara só paradão ali, tranquilo na dele. Tem algo de diferente naquele rapaz. O que fez então esse olhar ser transfigurado? Foi o olhar de amor. Sem dúvida nenhuma, o dia, Cíntia, que você olhou com amor para o Mateus, naquele dia o seu coração escolheu ele. E você também, Mateus. O dia que você olhou a Cíntia, para além das aparências, olhou ela com amor de verdade, o seu coração elegeu ela. E é claro que esse amor ele foi crescendo, porque não é o amor que a gente fala, o amor que une casal, o amor que rege os relacionamentos, não é uma coisa automática, não é um pacote pronto que caiu pronto, agora está tudo resolvido. Esse amor tem que ser construído. E aí começou um processo de conhecimento, de entrega, de confiança, também de desconfiança no primeiro momento. Será que é isso mesmo? Mas vocês foram se entregando, vocês foram se abrindo, e não há outra forma. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que quando a gente ama, a gente corre o risco de sofrer um pouco. Quem não está disposto a sofrer, não conseguirá suportar os relacionamentos humanos. Porque confiar no outro, em algum momento, trará uma carga de renúncia, de sofrimento, trará uma carga onde você precisará exercer sua paciência. Isso faz parte do processo. Nenhum ser humano é pronto, nenhum ser humano está redondinho e acabado. A pessoa que fica procurando um homem perfeito, uma mulher perfeita para casar, vai ficar solteira a vida inteira. Porque esse homem perfeito, essa mulher perfeita, ela não existe.
ela existe duas pessoas que se entregam e vão se construindo, vão se conhecendo, vão se entregando um ao outro. E aí então é muito importante vocês terem essa consciência nesse dia. Amar Cíntia e Mateus é saber acolher a humanidade do outro. É um casal que acha, que idealiza no coração: encontrei a mulher perfeita, encontrei o homem perfeito. Isso é muito perigoso. Antes de tudo, eu sempre digo isso para alguns casais, ou quando alguém vem conversar sobre relacionamento comigo: olha, você tem que conhecer sobretudo os defeitos, as fragilidades, porque se você consegue amar na fragilidade, você também vai conseguir amar naquilo que é bom, naquilo que é potencial, porque todos nós temos o nosso lado de qualidade, mas também temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E aí que está o grande desafio: amar o outro na vulnerabilidade, amar o outro quando o outro não merece ser amado, porque muitas vezes foi assim que Deus nos amou, muitas vezes foi assim que a salvação chegou para nós, chegou naquele momento que a gente não merecia ser olhado por Deus, mas o amor de Deus não desistiu de nós. O amor de Deus vai sempre ao nosso encontro, mesmo quando a gente está na direção errada da vida. E é isso, vocês estão aqui primeiramente porque o amor de Deus não desistiu de vocês dois. E aí então, vocês se encontraram na história. Então nunca se esqueça disso, Mateus. Você está acolhendo uma pessoa maravilhosa na sua vida. Não precisa nem de eu dizer isso para você, né? Mas é uma pessoa que também tem fragilidades, que vai precisar da sua acolhida, do seu olhar de paciência, de ternura. E você também, Cíntia, você está recebendo hoje na sua vida um homem cheio de valores, mas um homem também que tem fragilidades, vulnerabilidades. E aí vocês dois vão precisar estar muito em sintonia. Quando o coração do casal está em sintonia, vocês são capazes de passar por tudo. O problema hoje dos casais é que os casais andam de maneira, digamos assim, dessintonizada. Cada um só pensa em si, nos seus ideais, nos seus sonhos, nos seus desejos. Não tem como. Uma vez que agora vocês escolheram a vocação matrimonial, necessariamente você, Cíntia, precisa supor a vida do Mateus, e você, Mateus, precisa supor a vida da Cíntia. Está implícito nessa vocação. Uma pessoa que não dá conta de viver isso, ela não pode entrar no relacionamento a dois. No relacionamento a dois implica acolher a vida do outro. Então agora, quando, Mateus, você pensa nos seus sonhos, é preciso incluir a Cíntia. E você também, Cíntia, quando você pensa nos seus sonhos, é preciso incluir o Mateus. Como que agora nós iremos viver juntos essa capacidade? E aí é interessante encontrar sempre esse lugar do diálogo. Vocês vão pensar sempre a mesma coisa, e nem tem, isso seria terrível. Que bom que vocês pensam diferentes, mas vocês precisam olhar na mesma direção. Sabe quando que acontece a ruína do casamento? Não é quando vem a crise, não. Não é quando vem os primeiros problemas ou as primeiras discussões, não. O problema do casamento começa quando os dois não olham mais na mesma direção. Quando os dois já não querem mais o mesmo objetivo. Quando os dois já não querem mais permanecer na aliança. Porque terá dias que um estará mais desanimado, o outro estará mais motivado, o outro estará mais frustrado, o outro vai estar de outro jeito. Isso faz parte da caminhada. Mas aí é que está. Aí entra aquilo que Paulo fala para as famílias, de ser suporte. Eu sou agora suporte para a Cíntia, eu agora sou suporte para o Mateus. Um vai sendo suporte do outro. Nem todos os dias serão fáceis. Essa igreja hoje está cheia de pessoas que vivem ou que já viveram o matrimônio. Elas poderão dizer a vocês: nem todos os dias o casamento é bom, mas o segredo do casamento feliz é saber permanecer. Porque se é o lugar que Deus chama vocês, é ali que vocês precisam estar. E é ali que vocês vão encontrar a paz e o sentido da vida. E a gente encontra o sentido da vida não é na hora que tudo está bom e perfeito.
Talvez é nas horas mais difíceis que a gente entende o sentido do viver. Por isso, não deixem as crises, as discordâncias afastarem vocês. Elas serão uma oportunidade bonita para esse amor ficar mais forte ainda. É aí que vocês precisam estar juntos. E nunca, Mateus e Cíntia, deixe uma coisa terrível que acontece muitas vezes com os casais acontecer com vocês: o não dito. O não dito é um vírus terrível que pode destruir muitos relacionamentos. E o pior, que o não dito diz muito mais do que um diálogo, uma conversa que aquele casal deveria ter. Não diz nas palavras, mas começa a se isolar, começa a ficar com a cara emburrada, começa a não querer estar nos mesmos lugares, começa um evitar o outro. É o não dito que vai regendo a vida de você. Não deixe. Então, se não concordou, diga. Se houve um mal entendido, fale. Não vão dormir sem esclarecer algo que não está aparentemente claro para os dois. Ah, mas ela não vai gostar se eu falar. Ah, ele vai ficar com a cara feia. Não diga, não use esse artifício. Geralmente isso é o argumento de quem não quer enfrentar o que precisa ser enfrentado. Vocês dois não precisam disso. Vocês são fortes, vocês se amam, vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês passaram, uma história que teve momentos bons, teve também dúvidas. Vocês têm tudo para ser um casal que se encontre, um casal que se conheça, um casal que tem abertura. Então vocês não precisam de se esconderem um do outro. A morte dessa relação acontecerá no dia que vocês começarem a se esconder um do outro. Então não tenham medo de falar, de dizer, de se colocar. E saibam que essa aliança que daqui a pouco vocês vão colocar no dedo, mas que também será selada no coração, é um compromisso dos dois. Quando um do casal cai, o casal todo cai. Quando um do casal vence, conquista algo, o casal todo. Então, que vocês nunca percam o outro de vista. Dialoguem sempre. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que ninguém conquista uma pessoa de uma vez só para toda a vida. A conquista tem que ser diária. Mateus e Cíntia. Muitos casais acabaram a sua relação porque eles perderam essa capacidade de conquistar o outro. Então nunca perca a capacidade de beijar, de sonhar juntos, dos rituais sagrados que um casal, eu costumo dizer que todo casal precisa ter rituais sagrados. É aquele apelido carinhoso, é aquele te amo no fim do dia, é aquele momento que vocês garantem nessa hora, nesse dia da semana, é o nosso momento da gente estar em tal lugar, revisitar os lugares que marcaram a relação de vocês, passearem juntos, viverem a vida juntos. Não deixa isso morrer. Muitos relacionamentos esfriaram por isso, porque a pessoa achou que garantiu um dia, está garantida a vida toda. E não é assim. A conquista é diária. A conquista é constante, todos os dias. Vocês precisam acordar e dizer um para o outro: eu quero estar nessa relação. E começar o dia com esse espírito. Então, Mateus, você não conquistou a Cíntia para toda a vida. Não é um produto de supermercado que você compra, pronto, agora enquanto durar, enquanto não estragar, é seu. Não é isso não, viu, Cíntia? Você também. Conquiste o Mateus todo dia. Você não comprou ele lá na Casas Bahia com prazo de validade, não. Enquanto vocês estiverem unidos, enquanto Deus quiser que vocês estejam unidos até a morte, todo dia é dia de conquistar um ao outro. É dia de namorar, é dia de estar juntos, é dia de se acariciarem, é dia de vocês todos os dias renovarem aquilo que é importante, que é sagrado para vocês. Não percam os ritos sagrados do matrimônio de vocês. E por fim, e não menos importante, quase que nem precisava de eu dizer isso, mas é importante dizer para vocês e também para toda a comunidade. Você, Cíntia e Mateus, vocês são jovens de igreja. Primeiro que vocês cresceram em famílias que proporcionaram esse ambiente a vocês. Então, vocês receberam dos pais de vocês a fé de uma comunidade, São José, Santa Teresinha, de uma paróquia inteira, que hoje está aqui representada por tantas pessoas.
vocês receberam a fé numa igreja, numa comunidade. É essa fé que vai sustentar vocês dois, porque humanamente falando, podemos dizer que é uma grande loucura, uma loucura santa, um homem e uma mulher tão diferentes assumirem um compromisso para ficar juntos por toda a vida, só à luz da fé e da presença do Espírito Santo para essa obra acontecer. Então que Jesus seja sempre o companheiro de vocês. Vão juntos à missa, rezem juntos lá no quarto. O quarto de vocês tem que ser uma extensão do Santíssimo. Ali Jesus também precisa morar, na conversa, no diálogo, na intimidade dos dois. Que Jesus esteja sempre presente em tudo e que vocês possam sempre levar Jesus para a relação do outro. Quando um estiver mais desanimado, que o outro puxe, que o outro anime, um vai suportando e sendo suporte para o outro. Então desejo que Deus possa fazer vocês muito felizes à medida que vocês querem permanecer nessa aliança. Se vocês desejarem permanecer, tudo é possível. Deus vai fazer o caminho acontecer. Ele dá o caminho, mas o passo tem que ser de vocês. E contem sempre também com as minhas orações. Sempre gosto de dizer isso quando eu assisto o matrimônio. Acaba que agora eu também me sinto um pouco responsável por vocês. Então, se precisarem de qualquer coisa, nós estamos juntos para poder ajudá-los a caminhar na fé, entendendo o amor de Deus no amor concreto de vocês dois. Vocês são muito amados por Deus. E duas pessoas muito amadas só podem muito amar. Que vocês sejam muito felizes hoje e sempre. Vamos nos colocar de pé e continuar a nossa celebração, iniciando agora o rito sacramental desta celebração do matrimônio. Querido Mateus, querida Cíntia, vocês vieram a esta igreja neste dia para que na minha presença, na presença do pároco de vocês, de toda essa comunidade reunida, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o amor conjugal de vocês. Um dia Cristo vos consagrou no batismo. Hoje Ele vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro por toda a vida e assim possam assumir os deveres deste sacramento. Por isso eu pergunto a vocês que vieram aqui hoje a esta igreja unir-vos em matrimônio: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês prometem isso? Sim. Sim. Vocês irão receber uma bênção de filhos, uns 8, né? Muitos filhos, casa cheia. Calma, não se assustem não, tá? Vocês estão dispostos a receber com amor, a educar com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Então, para que vocês possam unir-vos em matrimônio, manifestem agora o vosso consentimento. Podem dar a mão um de frente para o outro. Eu, Mateus, que recebo Cíntia por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida. Amém. Eu, Cíntia, te recebo, Mateus, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te,
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida. Amém. Deus, confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Aquilo que Deus uniu, que ninguém separe. As alianças simbolizam a eternidade e infinitude que deve ser um matrimônio, porque o amor desconhece os limites da expressão, do tempo e de espaço. Nem sempre as palavras são capazes de dizer coisas que só o coração entende. Acolhendo este símbolo, renovemos também nossa aliança com Deus, que tanto nos ama e sempre faz aliança conosco. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade, agora e para sempre. Nós então iremos abençoar as alianças que Mateus e Cíntia entregarão ao outro. Cíntia e Mateus, eu gostaria que vocês olhassem bem para essas alianças. Essas alianças são um grande símbolo externo de uma aliança mais profunda que já deve estar selada no coração. O brilho que vocês veem aqui deve ser um brilho do interior, porque aquilo que vem do coração vem da profundidade, vem dos nossos desejos mais profundos. Então que quando vocês olharem para essa aliança, vocês lembrem do desejo mais profundo de vocês. É bonito esse símbolo que a aliança, por ser circular, ela não tem um lado maior nem menor, não tem um início, não tem um fim. É uma dança, né? É algo que envolve. Ou seja, no relacionamento matrimonial, não tem aquele que é maior, o menor, o melhor, enfim. Os dois estão implicados do mesmo modo, com os mesmos desejos, direitos, obrigações. Vocês dois são responsáveis por essa aliança. Deus agora vai tocá-las, abençoá-las. Mas quando vocês olharem para elas, lembrem disso. Esse compromisso é meu também. E que esse brilho possa ser sempre o brilho do desejo do coração de vocês. Por isso, peçamos ao Senhor que abençoe agora estas alianças. Deus de ternura e bondade, abençoai e santificai estes vossos filhos e estas alianças, que elas, sendo entregues um ao outro, sejam sinal de fidelidade
e recordem a Mateus e Cíntia a promessa que hoje fazem diante de ti. Por Cristo nosso Senhor. Cíntia, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós iremos conferir a este casal a bênção nupcial. A bênção nupcial é a grande bênção do sacramento do matrimônio. Por ela nós invocamos a ação do Espírito Santo. Que seja agora infundido no coração destes jovens a ação do Espírito de Deus, para que eles tenham todas as disposições e as condições necessárias de viverem o sacramento do matrimônio. Vamos acompanhá-los com a nossa oração. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, Cíntia e Mateus, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Cíntia, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie o seu marido Mateus, e que saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a como companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos nós um bom exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e enfim,
após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vocês podem se levantar. Eu vos declaro marido e mulher, e o noivo pode beijar a noiva. Uma salva de palmas bem forte. Continuemos a nossa celebração, elevando ao Senhor as nossas preces. Após cada pedido, nós rezaremos juntos. Senhor, renovai o nosso amor, todos. Senhor, renovai o nosso amor. Senhor, fonte de amor e de misericórdia, nós vos pedimos por esse casal, Mateus e Cíntia, para que, vindo de coração aberto e sincero, pedir que os una em seu amor, sejam abençoados agora e eternamente, sendo felizes em sua vida conjugal. Rezemos. Senhor, renovai o nosso amor. Senhor, fonte de unidade e de companheirismo, nós vos pedimos pelos familiares, parentes e amigos deste casal, para que, reunidos em vosso nome, vos rendam seus louvores e esperem de vós todas as graças e bênçãos dos céus. Rezemos. Senhor, renovai o nosso amor. Senhor, fonte de alegria e de felicidade sem limites, nós vos pedimos que todas as famílias sejam abençoadas, para que, cumprindo os vossos mandamentos e observando sempre a vossa palavra, encontre de vós o exemplo necessário. Rezemos. Senhor, renovai o nosso amor. Senhor nosso Deus, escutai as preces da vossa família reunida em vossa presença e concedei-nos viver sempre amados por vossa infinita bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos agora invocar dos céus a bênção e a proteção do Pai. Nós vamos rezar a oração que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E hoje, ao rezar a oração do Pai Nosso, nós pedimos sobretudo que o amor do Pai sustente o amor de Cíntia e de Mateus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Neste momento, Mateus e Cíntia irão alimentar o casamento, o matrimônio deles no banquete da Eucaristia. Vocês são felizes porque hoje, de uma forma especial, como em toda missa que vocês participaram juntos, sonhando com esse momento, o Senhor os chama a participar do banquete dele. Venham, a mesa está posta. É o Senhor que os chama a participar do banquete da Eucaristia. Podem se aproximar aqui do altar. Mística sublime te receber e ter comunhão. Percorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim
recebe neste momento o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, recebe neste momento o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém dirá que Deus tão grande assim não se dará por mim, o que os meus olhos veem não é o que minha alma diz, e ela diz: já não é mais vinho, não, é o sangue do meu Deus. Já não é mais pão aqui, é o corpo do meu amor, do meu amor. Neste lugar eu posso dizer: estás dentro de mim, eu dentro de você. Nesse lugar eu posso dizer: estás dentro de mim, eu dentro de você. Fortificai, ó Deus, por este sacrifício, a união conjugal de Mateus e Cíntia, que instituístes na vossa previdência, para que sempre tornem um só coração e uma só alma, estes que unistes em matrimônio e agora alimentastes com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mateus e Cíntia são agora um só coração e uma só carne, pelo sacramento que acabaram de receber. Que Deus os conserve em seu amor. Concluindo esta cerimônia, os noivos, seus pais e algumas testemunhas assinarão em ata que certifica a realização desta celebração sacramental, para que em toda a igreja saiba da consumação deste amor. Nossos caminhos não se cruzarão por acaso, pois Deus no seu carinho te queria ao meu lado. Te amo, tu me amas. Há entre nós, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus,
Nós vamos nos colocar de pé, pedindo a bênção para este casal, encerrando esta cerimônia. Que Deus então possa fortalecer vocês mais uma vez. Parabéns por esse dia, obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar com vocês. É uma alegria partilhar da história de vocês, viu? Deus abençoe hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos, e ainda vos conceda a graça de sempre celebrar a alegria desta união. Amém. Sede no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa casa aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua presença. Tenha uma noite abençoada. Ide em paz e que o Senhor te acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. E antes da gente sair, nós vamos desejar nossa felicidade para esse casal. Eu vou contar até 3. E no 3 nós vamos dizer bem forte 2 vezes: sejam felizes para sempre. Pode ser? Tá, então vocês viram para lá, para vocês verem o povo desejando a felicidade para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Sejam felizes para sempre. Sejam felizes para sempre. Viva os nosso casal. Deus abençoe. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, te abençoe e te dê a tua paz. E te dê sua paz. Amigos pra sempre,
nasceram pela fé. Amigos, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos, para sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Eu olhava pras estrelas, me lembrava da promessa que fizestes para mim. Incontáveis frutos me darias, se firme fosse eu, se firme fosse eu. Me lancei na tua estrada sem me preocupar com nada. Te entreguei a direção, conduziu todos os meus passos, carregou-me em teus braços, deu em uma geração. Laia, laia, as estrelas e as areias não contei, mas a beleza que na espera contemplei foi maior do que eu podia imaginar. E a promessa que um dia ele me fez hoje se realizou. As estrelas e as areias não contei, mas a beleza que na espera contemplei foi maior do que eu podia imaginar. E a promessa que um dia ele me fez hoje se realizou.